Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante, de 14 até 21. Nós estamos continuando, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. É isso, de modo sequencial e continuado já há alguns meses, já até perdi a conta de quantos meses. Mas é sempre bom nós examinarmos as Escrituras dessa forma para que nós entendamos o movimento que há dentro dela, e assim nós possamos, até com um pouco de noção cronológica, nos conduzir dentro dela, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, ó Pai, sendo ela, Senhor amado, um inesgotável manancial de bênção, de alimento espiritual, de vida para nós, ó Pai. Então, Senhor, que a tua palavra, ela venha cair no nosso coração como uma semente, que germine, cresça e dê muito fruto em nossa vida, Pai. Que não seja, ó Senhor amado, apenas um discurso de homens, mas que seja, ó Senhor amado, a voz do Senhor, falando ao nosso coração, nos dando entendimento, que o teu Santo Espírito torne então esta palavra que é pregada de um modo geral, a todos nós, de um modo geral, em algo pessoal e específico para cada um de nós, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu projeto, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Meus irmãos, eu esqueci de avisar, eu estou mudando a minha versão da Bíblia, Eu usei esses anos todos a versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, mas ela depois de 40 ou 50 anos, eu esqueci o tempo, ela recebeu uma nova atualização. Então, aquelas mesóclises, foram tiradas. Mesóclises são aqueles louvar-te-ei, ou como eu gosto de falar às vezes lá acho que é em Reis, segundo Reis, assim, feri-lo-ei, meu pai, feri-los-ei. Então, são mesóclises, eles tiraram essas mesóclises, ou seja, atualizaram a linguagem para uma linguagem mais cotidiana de todos nós. Você vai perceber também outras palavras mais atualizadas. É o mesmo texto, inclusive é a tradução do João Ferreira de Almeida, a mesma coisa, apenas atualizando o português para o português que nós falamos no dia a dia, tá? Para que nós assim possamos ter uma melhor compreensão, principalmente aquelas pessoas que não estão familiarizadas com as Escrituras. Essa versão, ela chama-se NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, se você depois quiser adquirir, ela tem na Sociedade Bíblica, não tem ainda muitos modelos diferentes. Eu geralmente usava uma RA, uma revista atualizada, com letras extra gigantes. Mas eles não têm letras extra gigantes ainda, então eles têm a letra gigante, que eu não sei porque eu acho pequenininha. Mas
se você quiser atualizar, é a mesma versão, a mesma tradução do João Ferreira, né? A NVI, que é uma outra versão que é corrente por aí, também tem uma linguagem mais atualizada, não é baseada no João Ferreira de Almeida, é uma nova versão internacional, ou seja, voltaram ao grego, ao hebraico, fizeram uma nova tradução e lançaram. Por que eu não uso a NVI? A NVI, ela, no tocante aos salmos principalmente, ela não perdeu a precisão da tradução, mas ela perdeu a beleza dos salmos. Salmos são músicas e poesias, então eles têm que ter todo um encadeamento dentro desse contexto, né? Então, eu estava esperando já uns 3 anos, eu ouvi que ia sair, eu disse, eu não vou mudar não vou entrar na NVI porque eu quero essa versão, né? E ela finalmente saiu, e é uma versão atualizada, né? Óbvio, como qualquer versão atualizada, ela vai receber algumas críticas, né? Algumas pessoas vão dizer, puxa, mas aquela palavra era a palavra certa, né? Lembre-se que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego, e o Antigo Testamento em hebraico. Portanto, qualquer tradução é apenas uma expressão de tentar dar mais compreensão ao que os originais estavam dizendo. Algumas coisas são expressões de época, né? E são difíceis para nós compreendermos, tá bom? Então, desculpe não ter dado essa explicação antes, se você estranhou. Essa é uma NAA, você pode, Nova Almeida atualizada, você pode encontrar na Sociedade Bíblica, pela internet e talvez em até outras livrarias evangélicas. Nós aqui não temos banca de literatura para vender isso, mas de repente até vou cogitar no meu coração se a gente pede lá um desconto grande e bota para vender aqui para quem quiser, né? Para você encomendar alguma coisa assim, porque sempre dá um desconto de uns 15% para a igreja ou coisa parecida, a gente repassa. Vou pensar, tá? Vai orando aí, tá bom? Mas esse texto aqui da Palavra de Deus, logo após o texto que nós vimos na semana passada sobre o Monte da Transfiguração, sobre essa experiência maravilhosa que Pedro, Tiago e João tiveram quando Jesus transfigurou-se diante deles, né? Transcorre-se mais um tempo, não é isso? E eles voltam, saem lá do monte, né? E eles chegaram para junto da multidão de novo. E aqui então nós temos a história da cura ou da libertação de um menino, né? Um pai chegou-se diante do Senhor Jesus, ajoelhou-se, e disse, Senhor, tenha pena, né, do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, muitas vezes, cai no fogo e outras tantas cai na água, né? E eu apresentei ele para os seus discípulos e nenhum deles pôde curá-lo. Ou seja, os discípulos de Jesus já estavam ministrando naquela época também. Eles não eram meros ouvintes e aprendizes, mas eles eram também praticantes daquilo que o Senhor Jesus ensinava. Eu quero lembrar vocês que Jesus, em certa ocasião, mandou 70 discípulos, não foi só o núcleo menor de 12, ele mandou 70 discípulos em duplas, né? Ou seja, 35, vamos dizer assim, duplas missionárias para as cidades que ele iria visitar, para precederem a ele, né? E prepararem o caminho para ele pregar nesses lugares. E esses homens foram lá e eles oraram pelas pessoas, eles pregaram também para as pessoas, expulsaram demônios, enfim, fizeram a obra de Deus. Então eles não eram pessoas que nunca fizeram isso. Na verdade, o Senhor já estava usando eles nesse sentido, né? Enviá-los para que eles fizessem esse tipo de obra. E esse homem trouxe um menino para eles, né? Que estava horrivelmente endemoniado, que tinha convulsões, caía inconsciente, né? E às vezes caía em cima do fogo, às vezes caía na água, enfim, havia um grave risco à saúde dele, porque aquilo acontecia em qualquer lugar, vamos dizer assim. E ele trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram resolver a questão, né? Não conseguiram atender, ou pelo que eles sabiam, ou o que eles puderam fazer, né? Eles não conseguiram fazer. Qual é a grande questão aqui do não conseguir fazer, ou qual é a diferença entre uma oração eficaz, né? E uma oração que não alcançou eficiência, ou que não alcançou? Qual é a diferença entre uma pessoa ser muito abençoada e outra, eventualmente, não experimentar? Né? Geralmente, né? Não podemos generalizar, mas geralmente isso está ligado diretamente à questão da fé. A palavra de Deus, os evangelhos principalmente enfatizam muito isso, a questão da fé.
Agora, a gente pensa muitas vezes em fé como crer, acreditar que Deus possa fazer algo, né, sem ter limites no seu coração, no nosso coração, a respeito dessa crença. Mas fé não é apenas fé de que o Senhor pode fazer algo. É isso? Fé não é apenas isso. É fé na palavra do Senhor, em quem Ele é também. Ou de que o seu ensinamento é fiel e verdadeiro e deve ser cumprido também em nossas vidas. Porque muitas vezes a pessoa pensa que é apenas essa questão. Não, eu tenho que crer de todo o meu coração que quando eu orar para Jesus curar, Ele vai curar. Parece muito parecido com um pensamento positivo, né? Eu determino e a gente não determina nada. O poder da oração não é o poder de quem ora, mas é o poder de quem atende a oração. Amém? Então, não há poder no indivíduo, mas existe sim uma condição prévia, que é a fé. Essa Jesus sempre falou. E essa fé, volto a dizer, não é só a fé de que Deus pode operar aquele milagre, mas é a fé de que o Senhor é quem é e que nós devemos ser quem Ele quer que nós sejamos, segundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Lá no Evangelho de João, né, Jesus disse, se permanecerdes em mim, eu tenho falado muito desse versículo porque ele me tocou muito ultimamente, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se você permanecer em comunhão comigo e a minha palavra, os meus ensinamentos permanecerem em vocês, então vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Satisfeitas essas condições, a minha oração alcança a eficácia plena, mas primeiro eu tenho que permanecer nele e a palavra dele tem que permanecer em mim. E aí é que é o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade, porque rápido o nosso coração se desvia, né? E rápido nós nos distraímos das coisas ou da vontade dele e fazemos coisas que atendem à nossa vontade, muitas vezes contra a vontade dele. Isso sem mencionar os pecados clássicos, né? Aqueles que são claramente pecaminosos. É muito rápido o coração do homem em se esquecer do chamamento e da presença, mas o Senhor de modo algum faria uma promessa que nós não pudéssemos alcançá-la, satisfeitas as condições. Ele jamais diria, é impossível. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não é isso? Então, tudo tem que estar vinculado a ele. E aqui, então, mais uma vez, ele aborda essa questão da fé. E volta a dizer, fé não é acreditar que Deus possa fazer abrir o mar. É acreditar, né, que Ele deve me conduzir até o mar e pelo mar adentro, ou seja, que Ele é o Senhor do meu caminho e Ele deve governar a minha vida integralmente. Então eu preciso ter fé quando eu penso, né, quando eu sinto tentação de não pagar o imposto, por exemplo, de burlar, né, a palavra de Deus disse, olha, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é isso? Então quando eu penso em transgredir, mesmo uma lei humana a qual todos estão sujeitos, que não contraria a vontade de Deus, não é? Porque existe um princípio, o princípio da lei maior. Se surgir qualquer lei que diga é proibido ler a Bíblia, pode transgredi-la, querido, porque Deus que mandou você ler. Deus é dono de tudo, entende? É uma lei maior, ela submete qualquer lei menor. Mas pagar imposto não tem nenhuma restrição na lei maior. Mas nós somos tentados muitas vezes, não é isso? Eu quero uma facilidade, eu não quero isso, eu quero... a gente pode se encher de cobiça com grande facilidade. Então, mesmo uma questão como essa, ela muitas vezes é mais uma adulteração do nosso coração. Nós estamos mais uma vez tentando escapar, de responsabilidades, escapar da vontade de Deus para fazer as coisas segundo o nosso querer e do nosso jeito, quando na verdade eu tenho que submeter todo o meu caminho à vontade do Senhor. Não importa se o imposto é injusto, se ele for estabelecido, pague, sofra o dano. Há mais bênção em obedecer a Deus, do que em aproveitar-se de qualquer brecha de legislação ou tentar de alguma forma ludibriar a lei. Há mais bênção em obedecer a Deus do que essas coisas. Então,
aquele que serve a Deus e a fé, né, aquele que tem fé, esta fé deve afetar também o seu caráter, também o seu projeto de vida, também a sua ética, né, também as suas escolhas, em todos os níveis. Então, fé é uma questão básica que Jesus sempre levantou aqui, né? E aí, nesse caso, esses discípulos, eles veem esse homem trazer o filho, e eles oram, e não acontece. Jesus automaticamente remete à questão de fé, e ele diz: ó geração incrédula e perversa. É fácil a gente entender por que ele disse que eles são incrédulos. Agora, perversos, alguma coisa, né? Falando aqui também sobre o procedimento deles, sobre o quanto essa palavra entrou dentro do coração, a pregação, né? A palavra do Senhor entrou dentro do coração deles. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Jesus está reclamando. O que ele está dizendo é: puxa vida, vocês não têm andado comigo? Por que a fé de vocês não alcançou o ponto suficiente para expulsar esse demônio? Agora lembre-se, mais uma vez, estamos lidando com Jesus, homem. O Senhor de toda a glória, mas humilhado, esvaziado da sua glória, não porque ele não a tivesse, ele simplesmente não a reivindicou, ele não a usou como glória de Deus. Ele então, no poder de Deus e como homem, ele expulsa. Por quê? Porque nele havia fé completa, obediente, plenamente crente, não só que o Pai operava milagres, mas que a vontade do Pai tinha que ser cumprida em todos os níveis. Então, aquilo que eles não fizeram, ele conseguiu fazer. E ninguém diga: mas ele era Jesus, né? Ele era Jesus, mas ele fez como um homem faria. E por isso ele reclamou deles, porque eles não estavam atingindo a estatura esperada de fé para fazer as mesmas obras que Cristo fazia. Mas lembra que Jesus falou que vocês vão fazer obras ainda maiores do que essas que eu tenho feito? Então que ninguém se desculpe dizendo: mas era Jesus, né? Na verdade não é porque era Jesus, é porque é você. Mas é você, né? É você, né? É você que não está atingindo a estatura. Sou eu que não estou atingindo, não é só você não, eu também. Sou eu. Nós é que não estamos atingindo muitas vezes a estatura necessária, não para operar um milagre, mas para tocar o coração de Deus, para que Deus opere. Porque lembra, o poder da oração não é o poder de quem ora, é o poder de quem ouve e atende. Amém? Lembra disso. E então, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Não é isso? Também a palavra de Deus diz, aliás, o próprio Senhor Jesus disse que toda autoridade Ele nos tinha dado, para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Não é para você sair por aí matando serpente e escorpião como quem mata barata. Ele está falando de hostes do mal, de poderes malignos. Então, nós temos recebido da parte do Senhor, a autoridade também sobre demônios, porque tudo que Jesus fez, nós faríamos obras ainda maiores que a dele, não é isso? Ele também delegou o seu poder, não foi isso? Delegou aos seus discípulos antes que ele fosse morto, antes que ele ressuscitasse, antes que ele subisse ao céu. Mas está delegado também por meio da presença do Espírito Santo, o outro Consolador que ele enviou a nós, para que nós operemos os mesmos milagres que ele operava, os mesmos sinais aconteçam em nossas vidas. E aqui então, os demônios estão sujeitos a ele. Veja que ele ordena e o demônio sai daquele menino. E aí os discípulos ficaram com aquele pulgão atrás da orelha, justamente por essa questão. Porque Jesus já havia ensinado a eles que eles poderiam fazer essas coisas. E aí agora eles se questionam: por que nós não conseguimos? Vocês não conseguiram, porque vocês não alcançaram a estatura de fé, de compreensão da palavra e de fé, não só de que ele pode fazer, mas de que eu devo viver segundo a vontade dele. Jesus explicou: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Olha para o seu irmão e diz assim, pequenininha. É a fé que muitas vezes apresentamos. Pode dar aquela vozinha miudinha para ele assim, pequenininho.
assim, ó. Pequenininha, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá. Aconteceu uma coisa engraçada muitos anos atrás, que o bispo Roberto uma vez estava pregando sobre esse texto, né? E o tema da mensagem, até ele botou um título bonito, ele botou como título assim, diga ao seu monte, né? E ele usou isso, né, como uma metáfora. E aí depois uma irmã mais jovem, né, que a sua avó era membro também da igreja, né, pegou a avó dela de tarde. Não, desculpem, eu não completei a história. E o bispo Roberto falou, brincando, no meio da reunião, ele disse assim, então, meus irmãos, hoje de tarde, vamos lá mudar o Pão de Açúcar para Niterói. Foi uma brincadeira, no meio né, para dar uma relaxada. E a irmã pegou a avó dela, combinando com as outras irmãs, né, de irem até a Praia Vermelha, porque o bispo Roberto ia mudar o Pão de Açúcar para Niterói. Olha, Deus poderia mudar o Pão de Açúcar para Niterói se houvesse algum proveito para o reino de Deus, né? Se houvesse algum proveito, se algo precisasse ser feito nesse sentido, não há impossíveis para Deus, né? Não há impossíveis para o Senhor. Mas Deus também não brinca de mágico e de prestidigitador, não é isso? O Senhor, na verdade, faz tudo para a sua glória e para o seu propósito divino, não é isso? Segundo o seu propósito divino. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, ele está fazendo uma comparação, né? Como a fé, mesmo sendo um pouco maior do que a que eles tinham, eles estavam tendo uma fé então menor do que o grão de mostarda, né? Era um pouco maior do que a fé que eles tinham, né? Era suficiente para mudar um monte daqui para outro lado, é isso? A questão toda era essa questão da fé. E aqui o texto acaba, né, quando no versículo 21, e eu quero só destacar que esse versículo está entre colchetes, eu já vou explicar mais uma vez sobre isso. Ele diz assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Isso provavelmente é uma nota explicativa que alguém inseriu no texto original, alguns anos depois do texto original ter sido escrito, porque ele não faz parte dos manuscritos mais antigos que se tem, entende? Por isso que ele está entre colchetes. A sua Bíblia, a nossa Bíblia, na verdade, é o livro mais honesto que tem no mundo, porque ela mostra, inclusive, entre colchetes, né, aquilo que não faz parte dos originais mais antigos. Quando os evangelistas escreveram os 3 primeiros evangelhos, né, Marcos, Lucas e Mateus, você nota que esses 3 evangelhos eles têm uma certa harmonia entre si. Por quê? Primeiro, segundo os indícios mais fortes, né, primeiro quem escreveu foi Marcos. E os outros 2 evangelistas usaram, né, vamos dizer assim, pegaram como base a narrativa de Marcos, e eles então acrescentaram aquilo que eles perceberam, aquilo que eles julgaram que era mais importante, enfim, deram ênfases segundo aquilo que eles tinham no seu coração, segundo aquilo que o Espírito Santo os direcionou a fazer. Mas esses primeiros 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Havia uma tendência, né, de harmonizar os evangelhos entre si. Como em Marcos, Jesus conclui, e aí conclui de fato, né, que era necessário que essa casta de demônios só saía com oração, então alguém harmonizou, né, provavelmente pegou esse texto, não é isso? E fez uma harmonia, botou uma nota, uma nota à parte, não é isso? Explicando isso, para que as pessoas pudessem ter entendimento, porque no Evangelho de Marcos tinha essa informação e Mateus não fez constar no Evangelho que ele escreveu. Então, eles colocaram isso. Isso chama-se uma harmonia que foi feita dos Evangelhos para a melhor compreensão das pessoas, só que não faz parte dos mais antigos. Mas quando você vai em Marcos, a recomendação é justamente essa. Ele diz, olha, essa casta, esse tipo de demônio, esse demônio em especial, ele só sai com oração. No Marcos não fala também sobre jejum, mas fala de oração, ou seja, não é por uma palavra de autoridade, como os discípulos devem ter dado, do tipo, sai em nome de Jesus, né? Mas é por oração, por causa de alguma questão aí relativa a, vamos dizer assim,
agora eu estou fazendo uma inserção minha, né? Há uma hierarquia qualquer, ou alguma graduação diferente entre demônios. Os demônios não são todos uma coisa só. Né? Eles não são onipotentes, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. Todos esses são atributos só de Deus. Somente o Senhor tem esses atributos. Né? Os demônios, eles não são iguais a Deus e não tem, mesmo Satanás, Lúcifer, ou como você quiser chamar, ele não é, de modo algum, o opositor de Deus. Deus é único, soberano, não tem opositor. Ele é o opositor dos irmãos, da igreja. Tá? Agora, é importante a gente ressaltar que sim, existem castas, vamos dizer assim, de demônios que são um pouquinho mais complicadas do que outras, mas todos eles estão sujeitos ao poder, né, do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, que foi dada à igreja de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que é interessante a gente pensar aqui, destacar um pouquinho também, é que aqui fala que o jovem ficou curado, mas fala também que Jesus expeliu demônios dele. Existem algumas pessoas que tentam explicar isso aqui, dizendo, não, esse jovem provavelmente tinha epilepsia. É uma coisa muito diferente. O fato dele convulsionar-se não quer dizer... Existe epilepsia, ok? É uma doença, não é isso? Você vai orar por um epilético, ore por cura. Peça a Deus para curar. Não é? Ore por cura. Existem doenças, não é? E existem demônios. Nem toda doença, aliás... Não se confundam essas coisas, porque tem gente que, a pessoa tem um problema de esquizofrenia, ou seja, ela tem distorções de percepção, ouve vozes, vê imagens, ou vê pessoas onde não existem. Isso não quer dizer que ela é endemoniada. Esquizofrenia é uma coisa que se trata com comprimidos. E oração para Deus curar. Tá? Endemoniamento é outra coisa totalmente diferente. Não se misture uma coisa com a outra. Até porque... é necessário a gente ter muito cuidado com essas coisas. Eu me lembro de uma ocasião, muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, um pai chegou para mim e disse, olha, conversa com meu filho, ele está tendo problema espiritual. Ele está tendo problema espiritual, ele está vendo coisas, eu acho que ele está endemoniado. Eu disse, poxa, mas o garoto foi criado, na tua família, você levou ele para a igreja desde cedo, sim, e onde é que ele arrumou esse negócio? Não é assim também, não é? Essas coisas não são assim, desse jeito. E aí, então ele trouxe o garoto para mim, o rapaz veio falando comigo, adolescente, 15 anos, 16 anos talvez um pouquinho mais, não sei, era um adolescente. E na medida que eu ia conversando com aquele rapaz, Deus me deu um discernimento, uma sabedoria sobre aquilo. Não é? E aí depois eu chamei o pai dele e disse, olha, teu filho não tem problemas não é demônio. E, olha, eu não estudei psicologia, psiquiatria, coisa parecida, mas por um discernimento. Não é? Ele leva seu filho no psiquiatra, seu filho pode ser esquizofrênico. Não é? E ele encaminhou depois o filho dele a tratamento, e aí pronto, tomou remedinho, parou. O que mostrava claramente que ele tinha um problema de saúde. É diferente de endemoniamento. Nem todo mundo que cai revirando os olhos, ou que desmaia, ou que tem uma convulsão, tem demônio. A primeira hipótese que a gente deve pensar tem um problema físico aqui, um problema de saúde aqui. Demônio é bem diferente. Um endemoniado é muito diferente numa situação como essa. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a igreja ou irmãos erram nesse sentido. Erram nesse sentido. E acabam atribuindo a Satanás uma coisa que é um problema de saúde. Mas aqui nesse caso específico, claramente era um problema espiritual. Por quê? Porque foi repreendido e o problema passou, o demônio saiu. Quando é demônio, sai e para. Se a coisa se prolonga ou continua, é problema de saúde. Tem gente que é esquizofrênica, tem gente que tem problema de convulsões, tem gente que tem problema, por exemplo, de epilepsia e outras coisas mais. Não é isso? E nem todo mundo que cai babando e espumando. Aliás, nem todo mundo, não, quase ninguém. Tem necessariamente um problema espiritual. Amém? Então, lembra disso. A gente tem que tomar cuidado até para poder respeitar as pessoas, porque as pessoas têm problemas de saúde
e elas não podem ser estigmatizadas, não é? Ou receberem carimbos desse gênero, não é? Quando na verdade precisam de tratamento, de cuidados médicos. Se quer orar, ore por cura, o Senhor cura, amém? Mas faça também aquilo que está ao alcance. Mas aqui, basicamente, o que nós vemos é isso. A grande questão era uma questão de fé. Eu estou acabando de ultrapassar aqui o meu horário, mas eu vou só concluir agora. Fé, meus irmãos, como é que nós tratamos a questão da fé em nós e conosco? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela foi escrita e foi proferida para nós, chegou até nós, para que ela seja aplicada em nossas vidas. Não existe milagre maior no mundo do que um ser humano ser transformado pela palavra de Deus, ser transformado pelo Senhor. Entende? Porque esse é o alvo do Senhor. Quando Deus faz isso, quando isso aparece, acontece na vida de uma pessoa, quando uma pessoa passa a expressar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, mais do que os dons, o fruto do Espírito, isso significa que o Espírito Santo está operando abundantemente na vida daquela pessoa. Entende? Então o que deve ser buscado por nós é que a palavra de Deus seja recebida em nós, sem ressalvas, e nós nos esforcemos naquilo que podemos, né? Não só pela prática, pela tentativa de praticar, mas principalmente pela oração, pela sujeição a Deus, que nós nos esforcemos para expressar com a nossa vida a palavra que temos recebido em nós. Amém? Então, crescer em fé é crescer no conhecimento da palavra de Deus, primeiramente. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, você quer ter fé, né? Você precisa ler a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus, não é necessariamente a pregação do pastor, mas acima de tudo, porque o pastor está aqui pregando, está apenas, digamos assim, mastigando um pouquinho, né? Digerindo um pouquinho a palavra para você, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por meio dela que o Espírito Santo vai falar conosco. É por meio dela que o Espírito nos guiará a toda a verdade. É por meio dela que nós somos limpos. Jesus disse, vocês, aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. É pela palavra. Amém? É pela palavra de Deus. Não é por outra coisa qualquer. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas. Lembra lá, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus falou, eu vou enviar um outro Consolador para você, a vocês, e ele testemunhará de mim, e vocês também testemunharão de mim. Como é que nós vamos testemunhar de Cristo? Se as nossas palavras não são condizentes com as nossas práticas. As minhas práticas podem referendar, podem marcar, mostrar que as palavras são verdadeiras, como pode anulá-las. Por mais verdadeiras que elas sejam, mas anulá-las no coração de alguém que vai dizer, ele fala, mas não faz, então não é tão verdadeiro, nem tão sério assim. A fé vem pelo ouvir a pregação. A pregação vem pela palavra de Cristo. Amém? Fé. Como é que faz crescer? Ouvindo a pregação. Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Para que assim o Senhor faça com que essa palavra se transforme em vida para nós. O povo de Deus, ao longo da história, sempre foi conhecido como o povo do livro. A nossa vida é pautada por esse livro. Por nada mais. Nada além ou nada maior do que esse livro. Há outras coisas a aprender na vida, mas essa é a principal, porque essa tem repercussão eterna. As outras ficam por aqui. Amém? Quer aprender engenharia? Na Bíblia não tem. Na faculdade tem, mas aprenda a Bíblia. Acrescente engenharia. Você vai ser um engenheiro de Deus. Quando a sua engenharia for dispensável, a sua filiação não será. A sua herança é eterna. No céu não precisa de engenheiros, mas Deus espera filhos no céu. Deus não espera nenhum engenheiro no céu. Então seja engenheiro para sê-lo na terra,
Seja médico para sê-lo na terra, seja advogado para sê-lo na terra, seja o que você quiser ser para ser na terra, mas acima de tudo seja filho de Deus, porque quando você for despojado de tudo que você aprendeu por aqui, e que somente para que servia, ainda restará um tesouro que você guardou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, olha aí, fé, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia que Ele vier. Naquele dia, Ele entregará para nós aquilo que nós temos depositado nele, a herança que nós depositamos nele. Ele entregará para nós essa herança, e muito mais do que tivermos feito, ouvido, crido, mais ainda Ele entregará para nós. Amém? Senhor amado, abençoa-nos, ó Pai, e enche-nos com a Tua presença e com a Tua palavra a cada dia. Senhor, que não haja reservas nem ressalvas no nosso coração à Tua palavra, mas que nós a recebamos como meninos, ó Pai, como filhos pequenos que ouvem do seu Pai e aceitam o que estão ouvindo como uma verdade, com confiança, creem no seu Pai. Seja assim conosco, ó Senhor, que quando nós ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor, que o nosso coração diga: o meu Pai falou, o meu Pai sabe tudo, o meu Pai me ama, Ele quer o meu bem, e se Ele me ensinou, é bom para mim. A vontade do meu Pai é boa, é perfeita e é agradável. E mais ainda, a vontade do meu Pai é poderosa, ela se cumprirá. Passarão os céus e a terra, mas não passará a palavra do Senhor. A sua palavra não retornará para Ele vazia, sem que antes tenha cumprido o seu propósito. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.